Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Ixi, mas está muito devagar, ué. Vamos ver de novo. Boa noite, pessoal! Boa noite. Assim que eu gosto, né? Com alegria, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade maravilhosa, por essa bênção de nós estarmos aqui hoje nessa casa abençoada, nessa casa de paz, nessa casa de luz, nessa casa de amor. Para mim, meus queridos, é uma alegria e um prazer muito grande estar aqui hoje mais uma vez. Uma honra até, né, nessa casa que me acolhe com tanto carinho, essa energia maravilhosa que essa casa tem. Me sinto aqui agraciado e aqui muito feliz de estar aqui com vocês. E foi nos pedido para que pudéssemos falar aqui de um tema muito difícil, um tema muito complexo, difícil de estudar, difícil de falar, suicídio e suas consequências. É claro, meus queridos, que eu não tenho aqui a pretensão de esgotar esse assunto em apenas 12 horas de palestras ininterruptas, né? Nós já combinamos com a Beth, nós vamos trancar a porta aqui, daqui 12 horas nós liberamos vocês para ir embora para casa, né? Amanhã de manhã. Brincadeira, meus queridos, em 60, pouco mais de 60 minutos, é impossível nós dissecarmos esse tema como deveria ser. Mas os amigos espirituais nos têm pedido muito, aos palestrantes, que falássemos mais sobre esse tema, pedindo aos dirigentes das casas espíritas que pudessem estudar mais sobre esse tema, não só em palestras, mas em grupos de estudo. E isso porque a quantidade de espíritos chegando ao plano espiritual em situações terríveis, que cometeram esse ato insano contra a própria vida, são muitos. E o sofrimento é muito grande. E o transtorno no plano espiritual é uma coisa de louco. Então, foi nos pedido muito para que nós pudéssemos estar falando sempre sobre esse tema. E eu queria aqui, para falar desse tema, não é? Nós temos que, para falar de suicídio, nós temos que falar primeiro aqui sobre morte. Não é verdade? Para suicidar tem que morrer, né? E aí, o que é essa morte? O que é essa tão temível morte? E eu estudo muito sobre morte, sabe, meus queridos? Lá na nossa região, em Divinópolis e por ali, as pessoas falam assim, vamos falar sobre morte. Quem que vai chamar? Chama o Sérgio Bebiano, Dr. Morte. Né? Mas por quê? Porque eu gosto muito de estudar sobre isso, me fascina. O que acontece na hora da morte? O que acontece na hora do velório? O que acontece na hora do enterro? O que acontece depois do enterro? Como que funcionam essas questões no plano espiritual? E então eu tenho estudado bastante todas as obras da codificação, as obras subsidiárias, e também estudado obras científicas não espíritas, da medicina. E nesses estudos desses longos e longos anos que eu tenho estudado sobre a questão da morte, recentemente agora eu descobri uma coisa, e eu fiquei muito, eu fiquei abismado com essa descoberta, fiquei surpreso, e eu quero dividir com vocês aqui agora, em primeira mão, o que eu descobri. E vou pedir para que vocês possam espalhar isso aí para os seus amigos, familiares, essa descoberta que tem muita gente aqui que não sabe, e eu descobri agora, tem pouco tempo. Eu descobri que todo mundo aqui vai morrer. Vocês acreditam numa coisa dessa? Verdade? Eu descobri isso, que todo mundo aqui vai morrer. E o pior, estamos vivendo como se não fôssemos morrer nunca. Esse é o problema. Não estamos nos preparando espiritualmente para esse momento de transição, que todos nós vamos passar, todos nós. Então, meus queridos, não só dentro desse tema, mas tem uma palestra da minha autoria, que está lá no site do Jesus de Nazaré, depois entrem lá, www.jesusnazaré.com.br. Se estiver muito difícil, porque lá são milhares de palestras, digita lá no Google, lá, Sérgio Bebiano Palestra, vai aparecer várias palestras lá, e tem uma em especial, chama-se Velório, na hora do adeus. Depois assistam essa palestra, que a gente trata desse tema com mais tempo, de uma forma didática bem interessante, para que as pessoas possam entender. Então, nós temos que nos preparar, sim, para essas questões espirituais. Vivemos no mundo físico, mas sabemos que o espírito, ele é imortal. E é isso que a gente tem que ver aqui. Olha só, o que é essa morte? A morte nada mais é do que a simples e natural cessação das atividades orgânicas do corpo físico, ou seja, o nosso corpo físico, ele para de funcionar. A morte natural, diferente
da morte abrupta, que nós vamos ver isso aí depois também mais para frente, se dá pelo esgotamento da vitalidade orgânica dos fluidos vitais necessários ao funcionamento das atividades orgânicas aqui do corpo físico. Interessante que os amigos espirituais fazem uma analogia interessante, que é como se fosse uma lâmpada elétrica. Ela vai se apagando aqui pela falta de energia elétrica. Entretanto, meus queridos, aqui, com a morte do corpo físico, a vida continua no plano espiritual, pois não é mais do que uma transição, onde o espírito ele é desligado do corpo físico e passa então a viver na sua autêntica condição espiritual, onde ele é atraído, olha só, atraído. Ele não vai não, viu? Ele é atraído. Nós vamos falar sobre isso aqui também daqui a pouco, para locais de acordo com a sua afinidade. Portanto, a morte, que na interpretação de muitas pessoas se apresenta ser o fim da vida, ela não existe, porque a vida continua no plano espiritual. Olha só, meus queridos, o nosso corpo físico, ele tem um tempo de vida útil aqui na Terra. Cada um aqui, uns vão viver 70, 80, 90, 100 anos, alguns até um pouco mais de 100 anos, sentem uns quebradinhos, né? 105, tá? Aquele caqueio, mas não está aguentando, arrastando, custando, mas não larga o corpo, mas uma hora vai largar. Quer queira ou não quer, porque isso é uma lei natural, uma lei divina, portanto, uma lei imutável. Cada um de nós vai ter o nosso tempo. Ou alguém que acha que vai viver eternamente no corpo físico. Ou alguém que já foi no aniversário, fui no aniversário ontem, você vê que beleza. Acabou que está fazendo 180 anos, mas numa saúde não existe, porque isso é contra uma lei natural. Todos nós teremos o nosso tempo. E é como se nós tivéssemos uma bateria de lanterna. Aí você coloca a pilha da lanterna e vai usando a lanterna. Tem gente que usa a lanterna durante o dia, vai descarregar mais rápido. Então, às vezes, nós utilizamos o nosso corpo físico indevidamente, inadequadamente. Gastamos ele antes da hora. Isso também é um suicídio, e a gente vai ver isso aqui no decorrer aí do nosso estudo de hoje. Olha só. E o nada, meus queridos? O nada, ele existe, e nós vamos ver que o nada, ele não existe, tá certo? Essa versão de que não existe nada após a morte, não é verdadeira, porque o espírito é imortal e sobrevive à morte do corpo físico. Essa versão do nada é uma visão materialista. E nós vamos ver aí, na codificação kardeciana, um livro que eu gostaria de sugerir, que tem muito espírita que ainda não leu, ou melhor, não estudou, porque não é um livro para se ler, é um livro para estudar, que é o 4º livro codificado por Allan Kardec, no ano de 1865, que é o livro Céu e Inferno. Dividido em 2 partes. Na sua primeira parte, Kardec contextualiza ali a impossibilidade das penas eternas. E na segunda parte do livro, ele vem ali os relatos dos mais diversos tipos de espíritos, inclusive também ali os suicidas. Olha só. Veja bem, e quando a gente morre? A gente vai para algum lugar do espaço? O que acontece com o espírito depois que ele morre? Olha só. Com certeza, sim. Nós vamos sim. Somos atraídos, de novo, olha só, conforme a gente colocou, para aqueles lugares onde nós nos afinizamos. Ou seja, se tivermos sido pessoas que praticamos o bem, esforçando aqui para seguir os ensinamentos de Jesus, nós estaremos em locais bem agradáveis, como as metrópoles, ou então nas colônias, aí no plano espiritual. Entretanto, aquelas pessoas que agiram de forma contrária aos preceitos de Jesus, praticando o mal contra seus semelhantes e contra si mesmo, através dos vícios, por exemplo, esses espíritos, quando se desencarnarem, ficarão em zonas de sofrimento, que denominamos aqui de umbral, ou zonas umbralinas, né, como queira. Ou mesmo também vagando aqui, ó, entre nós encarnados, entre os vivos na carne, que se afinizam com aquelas práticas. Naturalmente que todos serão ajudados e resgatados, cada um no seu tempo, né? Mas no seu tempo certo, que é importante a gente colocar, cada um no seu tempo, porque Deus jamais nos desampara nenhum dos seus filhos. Mas olha só, meus queridos, nós temos que compreender uma coisa muito importante. Quando a gente desencarna, não muda nada. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. O que vai acontecer é que esse corpinho vai lá para o fundo da terra, vai virar comidinha de microbinho, e eu, Sérgio, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritas falamos desencarnar, ou seja, sair do corpo da carne. E aí eu serei o mesmo Sérgio, vou me lembrar da minha esposa, vou lembrar do meu filho, vou ter essa mesma aparência dessa última reencarnação, não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, e eu então serei atraído para lugares de acordo com a minha afinidade.
ou eu vou ficar em lugares complicados, ou vagando aqui entre os encarnados, ou em lugares agradáveis, de acordo com a minha conduta. Por isso que nós brincamos aqui no início, que nós não estamos nos preparando para esse momento de transição. Essa é que é a verdade, meus queridos. E às vezes a pessoa que gostava, por exemplo, aqui, de beber, de fumar, de usar drogas, quando desencarna, ela continua com as mesmas vontades. Como eu disse, não muda absolutamente nada. Mas, entretanto, o espírito ele não tem condições de pegar um copo para beber, né? Então, o que ele faz? Ele quer beber. Ele continua com a vontade de beber, de fumar, de usar drogas. Então, ele vai se aproximar de uma pessoa que tem as mesmas vontades, que já tem uma queda, e vai se aproximar dessa pessoa e vai induzir ela a beber mais ainda. A pessoa já gosta, né? Ela já gosta de beber. Então, ele vai chegar perto dela e vai induzir ali. Então, a pessoa bebe, ele bebe junto. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, as emanações do fumo, se satisfazendo com aquele suposto prazer. E aí tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês. Eu vou dar aqui uma série de sugestões de leitura durante a nossa explanação. E tem um livro muito interessante que se chama Sexo e Destino. Um livro psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier e também pelo Valdo Vieira, ditado pelo espírito de André Luiz. Esse livro é muito interessante, que o André Luiz vinha e ditava para o Chico Xavier um capítulo, numa cidade, e depois ele ia em outra cidade e ditava outro capítulo para o Valdo Vieira. E foi fazendo assim, um capítulo para cada médium, em cidades diferentes, inclusive. E ficou aquela coisa sem nexo, teve que juntar os dois médiums para poder juntar e dar um livro, olha só. E nesse livro ele contextualiza lá de uma forma muito interessante, várias histórias, que eu não vou aqui alongar, pela falta do nosso tempo é ser curto, mas vocês vão ver lá que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa. Então tá lá, por isso que às vezes a gente está num barzinho, você vê o caboclo fala assim, põe um aí para mim, põe mais um, o cara não para, porque uma atrás da outra, que é um monte ali também, sugando ali. Outro dia eu estava fazendo uma explanação, fazendo uma palestra, e eu falei com o pessoal assim, gente, eu queria que Deus me desse um poder de 1 segundo, mas é só de 1 segundo que eu queria. Que eu queria que todo mundo visse, na hora que você estivesse lá, o tipo de espírito que está do seu lado. Na hora que você está lá nas drogas, nos vícios em geral, na bebida, no fumo. Ó, esse povo ia sair dali numa correria de medo, gente, vocês não imaginam não, é terrível. Espíritos perdendo a sua forma humana, com aquelas línguas enfiando dentro da sua garganta, dentro do seu copo, ali chupando aquilo ali, tudo sugando aquilo ali, uma coisa monstruosa. E o povo está lá, bebendo, não é? Se pudesse ver, mas nunca mais, viu? Ó, vazava ali, nunca mais voltava para lá. Essa é a verdade. E é desse jeito mesmo. Vejam aí, nessa obra tão importante aí, do nosso querido André Luiz e Chico Xavier e Valdo Vieira. Bom, nós fizemos aqui essa pequena explanação inicial aqui, para a gente entrar dentro do nosso tema. O que é, então, o suicídio? O que é realmente essa questão do suicídio? E a gente vai ver ali que o suicídio é um crime contra a própria vida. E nós vamos ver lá no dicionário do Aurélio, fala assim, dar a morte a si mesmo, matar-se, causar a própria ruína. Olha, eu acredito que não existe uma definição melhor para o suicídio do que essa não, olha, causar a própria ruína. Olha, meus queridos, nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. As pessoas falam assim, mas e o meu livre-arbítrio? Nosso livre-arbítrio é relativo, a vida não é sua, foi Deus que deu, só Deus que pode tirar. E como nós colocamos aqui no início da nossa palestra, a espiritualidade tem nos pedido muito, e está muito preocupada com o alto índice de suicídios aqui que está acontecendo no nosso planeta. Eu fiz uma pesquisa, e eu tenho estudado muito sobre a questão do suicídio. Essa pesquisa ela é do ano passado. Em 7 meses e meio, eu fiz a pesquisa até meados de agosto, ali, olha só. Nós tivemos aqui, só para vocês terem noção, meus queridos, o Brasil é campeão mundial de suicídio na adolescência. Vocês sabiam que no mundo, no planeta Terra, 800 mil pessoas suicidam a cada ano? É uma pessoa suicidando a cada 40 segundos. Você olha o relógio ali, daquele 40 segundos um suicida. Isso é uma coisa de louco. Nós conversávamos aqui nos bastidores, aqui, com a assertiva de Divaldo Franco, então é uma loucura.
Imagina a cada 40 segundos uma pessoa suicidando. No Brasil, 32 pessoas suicidam por dia. Em Minas Gerais, no nosso estado aqui, 3 pessoas suicidam todos os dias. Olha só. E isso são fontes aqui da Secretaria de Estado de Saúde, né? do Ministério da Saúde, da OMS, do CVV, do Hospital André Luiz, também, de todas essas fontes. Então, são coisas terríveis. Nós temos aí a questão da baleia azul, nós temos aquela série, né, 3 razões por quê, tem a questão da boneca aí agora, e ela vai por aí afora. Uma coisa de louco. Eu tive uma pesquisa que eu estava fazendo para o nosso estado de Minas Gerais, e nesses poucos meses aí, que eu estava falando para vocês, Belo Horizonte, em 7 meses e meio, teve 36 suicídios, a nossa capital. Eu vou colocar para vocês aqui, olha, Diamantina teve 39, Montes Claros teve 40, Uberlândia 42, Varginha teve 42, vizinha aqui, né? Pouso Alegre teve 48 suicidas. E isso suicidas que realmente foram detectados como suicidas, porque tem aqueles que suicidam, mas que não são classificados como suicida. Ele planeja sua morte, ele faz parecer um acidente. Mas sabe quem é o campeão mineiro de suicídios? Qual a cidade? Dentre as 853 cidades aqui, qual é que está em primeiro lugar? Com muita tristeza eu falo, a minha, Divinópolis, com 74 mortes pelo suicídio. Isso bateu capital. Olha só, meus queridos. Então, eu fico muito feliz, de uma certa forma, quando nós somos convidados para falar desse tema, para abrir os olhos das pessoas. E aí tem que ter, a sociedade toda tem que estar envolvida, né? Os centros espíritas, as igrejas católicas, os templos evangélicos, as escolas de psicologia, todas as faculdades, os hospitais, enfim. Não se pode falar de suicídio. Eu não estou falando para ressaltar ali a forma como a pessoa se suicidou, não, mas do tema. É muito importante. E nós temos que nos observar bem ali os nossos entes queridos, os nossos filhos, os nossos pais, as nossas mães, ali, os nossos irmãos, os nossos amigos. E às vezes as pessoas estão ali passando por situações difíceis, e aí você acha aquilo uma coisa natural, dali a pouco a pessoa comete esse ato insano, e poderia ter sido auxiliada, encaminhada para um local de auxílio. Essa é a verdade, meus queridos. E olha só, e dentro dessa questão do suicídio, tem categorias diferentes entre os suicidas? Existem categorias diferentes? E nós vamos ver que, basicamente, nós podemos colocar aqui 2 categorias de suicidas. Os suicidas voluntários, ou suicidas conscientes, ou suicidas involuntários, ou suicidas inconscientes. E o que é que significa isso aqui? Na verdade, olha só, o suicida involuntário, né, ou inconsciente, é aquele que não tem a consciência definida de matar-se, né? Ele não quer morrer, porém ele pratica atos nocivos mortais, como o vício do tabagismo, do alcoolismo, das drogas psicóticas. Apesar de ter a informação do mal, não está intencionado em se matar. Alguém já viu alguém acender um cigarro e falar assim, hoje eu vou suicidar? Já viu? Coloca lá uma dose, né, de uísque, de cachaça, de qualquer coisa. Hoje eu vou suicidar, que beleza. Mano. Hoje eu morro. Mas só de alegria, né, ali. Momentaneamente, pelo menos. Mas, entretanto, ao desencarnar, e olha só, e também quando reencarnar, sofrerá as consequências de ter deslesado determinadas partes do seu corpo físico e, consequentemente, do perispírito, que é o corpo que também, né, acompanha o seu espírito, também chamado de corpo perispiritual. Como também sofrerá as responsabilidades morais em ceder as paixões que o levou ao caminho dos vícios. Olha só, meus queridos, a pessoa não quer morrer, mas ela está se matando, essa é a verdade. Nós vamos ver aí que a medicina hoje está muito evoluída, não é verdade? Hoje nós temos aí programas, nós temos a internet, nós temos os médicos, nós temos aí exames, que nos explicam, que nos ensinam que o fumo, o tabagismo, ele faz mal para a nossa saúde. Que a bebida faz mal para a nossa saúde, do nosso corpo físico, que os vícios das drogas e dos excessos em geral, tudo isso prejudica o nosso corpo físico. E nós vamos ver em uma situação que muitas pessoas já devem conhecer o filme, ou o livro pelo menos, o Nosso Lar. Quem já assistiu o filme Nosso Lar? Bom. Quem não assistiu, assista.
Melhor, leia o livro, que é muito melhor ainda. Essa é a verdade. E nós vamos ver uma passagem lá, no livro e no filme, em que André Luiz, que foi um grande e renomado médico no estado do Rio de Janeiro, quando ao desencarnar foi levado para as zonas umbralinas e ficou lá durante longos 8 anos e meio terrenos, sofrendo. E depois de muito tempo, desses 8 anos e meio, é que ele foi resgatado pelo ministro Clarencio, juntamente com Lises, ministro Clarencio que ia todo dia ver André Luiz, a pedido da mãe de André Luiz, que estava numa região superior ainda, pela sua elevação moral. E ela pedia para o ministro de nosso lar, Clarencio, que fosse lá resgatar seu filho. E Clarencio ia lá, mas André Luiz não percebia a presença de Clarencio, porque André Luiz estava numa vibração muito densa, e não percebia ali o auxílio. E depois de longo sofrimento, quando ele realmente bateu o joelho no chão, disse, oh, me perdoa, que ele se levou, ele conseguiu ver então a luz do ministro Clarencio. Resgatado, levado à colônia Nosso Lar por Lísias e ministro Clarencio, chegando lá, deitado lá na sua maca, na sua cama, e todos os outros médicos e os espíritos ali conversando e falando assim, que pena, né, que o nosso irmão chegou aqui pelo suicídio. André Luiz escutando aquela conversa, opa, você ficou doido? Né? Conserta esse meu prontuário, ele disse, não suicidei não, você ficou doido, eu estava doente só, olha, eu lutei contra a minha doença, tive uma doença terrível, lutei, e acabei morrendo pela doença. Não, você suicidou, você bebia demais, você tinha uma vida desregrada, você tinha uma vida sexual desregrada, você estava com sífilis, você ainda pegou sífilis, ainda transmitiu sífilis para sua empregada, que acabou desencarnando cega por sua culpa, sofrendo terríveis consequências, você era muito nervoso, aí ó, os brabinhos aí, né? Estou nervoso, irritado, sou impaciente demais, qualquer coisa me tira do sério, né? Estou até amarelo de raiva, isso, sabe o que é isso? Fígado, rim, coração, né? Depois que eu vi isso aqui, eu botei os pés no freio, conta até 10, até 100, até 1000, não, suicídio. E aí, olha só, e nós vendo aí as pessoas ficando numa situação terrível com relação a isso. Então, muita atenção com relação à questão dos vícios, meus queridos. Não compensa. É muita tristeza aí para nós e para os nossos entes queridos, e é muito sofrimento. E olha só, e o suicídio voluntário, né? Ou suicídio consciente? É aquele em que a pessoa voluntariamente ela tira a sua própria vida de maneira violenta, como atirando-se em si mesmo, né? Enforcando-se, jogando sobre as rodas de uma locomotiva, envenenando. Olha só, mas mesmo nesse caso, meus queridos e queridas, ocorrem situações diferenciadas, como o suicida que premedita, ele articula a sua morte ali durante muitos tempos, diferente daquele outro que no momento, às vezes, de desespero, daí, ele acaba tirando a própria vida, o que mesmo assim, de forma alguma, justifica a sua atitude. E a gente vai pegar lá na obra do livro, o Livro dos Espíritos, primeiro livro codificado por Allan Kardec, um livro fantástico, né? Em que o Kardec pergunta para os espíritos superiores assim, tem o homem o direito de dispor de sua vida? Os espíritos respondem assim, não, simples assim, somente a Deus assiste esse direito, o suicídio voluntário importa uma transgressão aí dessa lei. Olha só, meus queridos. E então tem aquelas pessoas, e tem um caso interessante, uma cidade aqui, eu posso citar o nome, cidade de Formiga, de um amigo meu, que me contou essa situação toda. O dentista, ali gostava demais da sua profissão, trabalhando, e ele foi acometido de uma doença na vista. E ele foi perdendo a sua visão, e ele não mais conseguia trabalhar, e aquilo entrou num profundo estado de depressão, de grande tristeza. E aí ele ficou tão deprimido, que ele disse, eu não quero viver mais. Aí ele foi lá no velório, olhou o velório, foi lá na funerária, olhou os caixões e falou assim para o dono da funerária, olha, o dia que eu morrer, eu quero ser enterrado neste caixão e eu quero ser velado naquele velório. Foi lá e deu um tiro na cabeça, né? Ele escolheu até o caixão dele, que ele queria ali ser enterrado. Tem outros que fazem parecer acidente. Eu vou dar um jeito do meu carro sair da estrada, eu caio aqui no buraco, enfim, faz alguma coisa nesse sentido, né? Então, meus queridos, todos esses casos aí são
individuais, não existe suicídio igual, cada caso é um caso. Tem aquele que num momento de desespero, como nos coloca aqui, aquele momento de profundo desespero, onde entidades perversas estão ali também induzindo, ele vai e acaba tirando a própria vida. Importante ressaltar, não ali, tudo é levado em consideração, mas sempre será considerado ali uma questão de suicídio. Essa é a verdade. Agora, o que é muito importante nós ressaltarmos aqui, qual que é a primeira impressão do suicida? O que acontece com o espírito que suicida e assim que ele chega no plano espiritual, o que ele sente? O que ele espera naquele momento, assim que ele acaba cometendo esse ato insano contra a própria vida do corpo físico? Olha só, a gente vai ver num livro, que eu quero sugerir a leitura para vocês também, o estudo, o livro Consolador, um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e é um livro de perguntas e respostas, um livro muito bacana, que seria interessante a casa ter sempre grupos de estudo, só para estudar esse livro. E Emmanuel responde assim: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. E a gente vai pegar também, lá no livro dos Espíritos, na questão 957, quando os Espíritos respondem assim: há, porém, uma consequência a que o espírito, ao que é o suicida, não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior, olha só, que será pior do que aquela cujo curso ali interromperam. Olha só, na verdade, o suicida, ele quer morrer, mas não morre. Ele não morre, esse é o desespero, esse é o desapontamento. Quando ele chega no plano espiritual, somente eu não morri, né? Ele não morri, e aí pior do que isso, tá certo? É quando ele chega, depois de longo tempo, de grande sofrimento no plano espiritual, ele chega na reunião, ele é levado à reunião mediúnica, sentindo as mesmas sensações do momento exato que ele cometeu o ato insano contra a própria vida. Então, quando ele chega lá, e aí quem aqui trabalha em reunião mediúnica vai atestar melhor ainda o que eu estou dizendo, né? Principalmente os médiuns e dirigentes das reuniões mediúnicas, quando o espírito se manifesta, que foi ali pelo enforcamento, por exemplo, e o médium sofre muito, porque ele chega e não consegue respirar. E o médium sofre, o orientador da reunião mediúnica tem que ser muito ligeiro ali no auxílio, para que o médium não sofra tanto. E quando ele, literalmente, ele retira aquela corda, quebrando aquela cristalização mental que ele se encontra naquele momento, porque na visão, na mente dele, ele ainda está com a corda no pescoço. Ele está sentindo as mesmas sensações da corda no pescoço durante, vai saber quantos anos ali, sem conseguir respirar, mas não compreende por que não morre, porque não está respirando, sentindo aquela falta de ar constantemente. E aí, quando quebra pelo choque anímico da reunião mediúnica, é quebrada aquela cristalização mental e tira aquela corda e fala assim: nossa, pensei, não sei como é que eu não respirava, pensei que eu nunca mais ia respirar na vida. Ou então ouvindo ali o estampido da arma, dando tiro na cabeça, e o sangue escorrendo segundo após segundo. É como se ele estivesse dando um tiro na cabeça cada segundo. A queda livre no ar, quando se atira de um precipício, de um prédio, ou a água passando por cima do seu corpo físico, aquelas sensações ali terríveis, porque ele continua sentindo as mesmas sensações ali do momento. A dor terrível no estômago pelo veneno tomado. É muito triste, meus queridos. Tem um caso que eu quero contar para vocês, que ilustra bem isso aí. Quando eu comecei nas reuniões mediúnicas, isso tem muitos anos, né? Na doutrina espírita você vai estudando. E aí, quer dizer, naquela época, eu nem pensava ainda em construir o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Eu era voluntário lá num centro espírita que chama, né, Casa Maria de Nazaré. E eu trabalhava na reunião mediúnica. E tinha o Sr. João Balbi, que era o dirigente da reunião mediúnica, né, uma pessoa linda, maravilhosa, que eu devo muito a ele, que me ajudou demais, me ensinou muita coisa. E eu frequentava e eu era o auxiliar dele. Então eu ficava lá, né, ajudando nos passos e tudo mais, e ele era o dirigente, ele dialogava ali com os espíritos. E durante muito tempo eu fiquei ali, estudando, e ele era muito exigente com os estudos, porque espiritismo, meus queridos, é estudo, tem que estudar bastante. E ele mandava, tem que estudar estava esse livro.
E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, Sérgio, hoje você vai dirigir a reunião mediúnica. Não estou preparado não, sou João. Não, você está preparado sim, você está preparado. E você, não, deixa para a próxima semana. Então tá, sexta-feira que vem, nossa reunião era sexta-feira. Sexta-feira que vem você dirige a reunião, tá bom. Foi a pior semana da minha vida. Eu disse, não vou dar conta, gente, era uma responsabilidade muito grande, né? Apesar de trabalhar durante muitos anos lá já, eu não me sentia ainda à vontade para dirigir uma reunião mediúnica de tal monta. E aí chegou então, e não tem jeito de não chegar, né? Aí chegou sexta-feira, e eu estava tremendo, ai meu Deus, se eu não der conta, né? É tanta coisa. E eu disse, hoje é você, então tá bom. Aí eu fiz igualzinho sempre ele fazia. Aí começamos a reunião, fiz uma prece, tudo mais e tal. E eu seguindo exatamente os mesmos passos que ele fazia. Aí manifesta o primeiro espírito. O espírito fala assim, E eu, meu irmão, né? Nós estamos aqui para te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar e tal? E o espírito fala assim, Eu disse, não fala nada. Como é que eu vou fazer para ajudar ele, né? Aí o espírito foi e pegou e escreveu na mesma hora assim, eu não tenho língua, cortaram a minha língua. Eu disse, pronto. Sou eu, não tem língua. Como é que conversa com isso aqui? Aí eu falei, não, só é assim, olha. Aí isso aqui está cristalizado na mente dele. Ó, até toma esse remedinho, nós vamos reconstituir a sua língua, tal. Aí refez a língua e tal, o espírito ficou muito agradecido e foi embora. Joia. Aí foi para o segundo. Aí manifesta o segundo. Eu já estava daquele jeito, né? O primeiro eu já não dei conta. Chega no segundo, o espírito fala assim, neguinho, você está morrendo de medo, né? Era um zombeteiro. Eu disse, não estou não, você está sim, estou vendo, estou sabendo, né? Você está achando o quê? Que você não vai dar conta, não? Eu disse, vou dar conta, sim. Aí, pronto, foi ajudado aquele espírito também. Aí vai no terceiro. Chega o terceiro espírito. Aí o espírito assim, água. Eu disse, calma, meu irmão. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou lhe ofertando aqui um copo d'água. Beba essa água. Não, o espírito tinha morrido afogado, né? Eu estava dizendo, bebe mais água. E eu quis saber, né? Bebe água. Não, que mais água não. Se não fosse tão trágico, seria engraçado, né? Mas são ossos do ofício, a gente não nasce sabendo. É claro que hoje, depois de longos e longos anos, a situação, a intuição e tudo mais, o amparo e tudo mais, a gente é diferente. Mas a gente começa assim mesmo. Mas eu estou relatando isso para vocês porque imagina esse espírito que chega na reunião mediúnica afogado. Imagina você dentro de um rio, ou de um lago, ou de onde for, e a água passando por cima de você, ou se afogando, mas se afogando durante quantos anos? Durante quantos anos? Bebendo água, sem respirar, e afogando, os pulmões enchendo de água, e você não morre. É terrível, meus queridos, é terrível, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, que às vezes, ao pensar em, eu vou resolver um problema, não. Você está criando milhões de outros problemas. O suicídio jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape, será uma porta de saída para resolver qualquer um que seja os nossos problemas. E olha só, a falsa escapada, que é o que a gente está falando aqui agora. O que pensar então do suicida que tem como objetivo escapar das misérias e das decepções da vida? E nós vamos ver aqui, lá na questão 946, no Livro dos Espíritos, uma resposta muito interessante, quando os espíritos superiores respondem assim, pobres espíritos, que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são as provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou fortuna, para me servir da linguagem deles, pode, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade, né, o vazio dessas palavras. Olha só, meus queridos, nós temos que entender que nós passamos por situações muito difíceis na vida, é verdade. Problemas. Quem aqui que não tem problema, quem aqui que não tem dificuldade, não é verdade? Mas eu quero sugerir para vocês o seguinte, que nós aqui possamos mudar esse conceito. Nós não temos problemas, nós não temos dificuldades, nós temos desafios a superar.
Então vamos lá no nosso dicionário e vamos riscar a palavra problema, vamos riscar a palavra dificuldade, e vamos lá na letra D de desafio e vamos argolar a palavra desafio. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer os desafios que nós temos todos os dias aqui na nossa vida. E essas dificuldades, que normalmente assim as chamamos, são na verdade oportunidades de crescimento espiritual. Nós temos que entender porque nós não estamos passando por essas situações, e nós espíritas já temos um pouquinho de conhecimento, e esse pouquinho de conhecimento que não é o bastante, porque bastante a gente nunca vai ter, mas já é o suficiente para nós entendermos o porquê de estarmos passando por essas situações. Nada, meus queridos, acontece por acaso. Nada é por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. Tudo o que estamos passando são processos aqui para o nosso próprio bem. Eu não gosto muito de usar a palavra resgate, como muitas vezes as pessoas falam, você está resgatando seus débitos do passado, você está pagando os seus... Parece que Deus está nos cobrando, não. Deus está nos dando uma oportunidade de recomeçar, de reeducar, de aprender. É como um aluno que não foi muito bem na escola naquele ano, ele vai repetir o ano seguinte em algumas matérias. Assim somos nós. Às vezes não fomos bons aqui em algumas situações, vamos voltar e vamos repetir aquela situação. Então Deus vai nos dando oportunidades para que nós possamos ali resolvermos essa situação. E às vezes, quando achamos o fardo muito pesado, cometemos esse ato insano contra a própria vida. E aí, perdemos a oportunidade da reencarnação. E vamos voltar, como a gente colocou ali anteriormente, em situações muito, mas muito piores do que a que a gente passou. Essa é que é a verdade, meus queridos. Olha só. E outra coisa muito interessante que nós precisamos de estudar aqui também. Terão sequelas as futuras reencarnações? O suicida, quando ele reencarnar, ele vai vir com problemas no seu corpo físico, na sua futura reencarnação? E aí, olha só, o suicida terá, está no impositivo, ele diz assim, poderá vir, não, terá. O suicida terá sequelas nas suas reencarnações vindouras. Esse ato insano contra a própria vida danifica o corpo perispiritual. Isso é o perispírito, que é o corpo que acompanha o espírito na sua realidade. O perispírito é que dá forma ao corpo físico. Quando, então, este é agredido, ou seja, quando o corpo físico é agredido, o perispírito também é agredido, simultaneamente. Né? Você agrediu o corpo físico, você está agredindo o perispírito. Inclui-se aqui as regressões pelos vícios também, olha só, que provocam as mesmas sequelas, repercutindo no perispírito e também trazendo as contas da reencarnação futura. Para exemplificar, podemos citar situações aqui de um tiro na cabeça ocasionar um futuro distúrbio mental grave, o uso do veneno poderá render sérios problemas digestivos ou então no sangue, e as opções pelo enforcamento ou afogamento trarão reações correlatas aos sentidos comprometidos. Nada é regra geral, mas existe a certeza de que o suicida trará sequelas na sua vida futura. Olha só. E isso é muito complicado, meus queridos, porque olha só. Fica ali, então, não só na questão do suicida consciente, ou seja, aquele que vai lá e tira a própria vida com um tiro na cabeça, se enforcando, mas o inconsciente também, que é através dos vícios, conforme a gente colocou aqui também. Então, a gente tem que repensar muito isso. Então, aqui a gente às vezes faz do suicida, aí a pessoa já logo pensa numa pessoa enforcando, uma pessoa se matando ali, se atirando de algum lugar, bebendo veneno, né? Ou dando um tiro na cabeça. Mas a gente colocou aqui, o suicida é inconsciente. E aí as sequelas nas futuras reencarnações também vêm com essa situação. E eu falo que a pessoa sofre 3 vezes. Porque o caboclo está aqui, bebendo, fumando, usando droga, ele está danificando o seu corpo físico. E quem fala isso não é a doutrina espírita, não, é a ciência. A medicina hoje, muito evoluída já para o nosso tempo, nos fala o tanto que isso é prejudicial. Aí ele já começa a ter problema, aí dá um câncer no pulmão, dá problema no fígado, dá problema no coração, problema no rim, vai por aí afora. E aí já sofre reencarnado, já sofre aqui com o corpo físico. Desencarna.
Chega no plano espiritual, suicida. Sofre como suicida, sofre. Vamos ver, vide André Luiz, a exemplo. Resgatado depois de longo tempo, aí planeja uma nova reencarnação, aí reencarna com problema. Deus me livre. É muito sofrimento para um suposto prazer. E aí reencarna com um monte de problema no pulmão, né? Porque fumou, sofre aqui, sofre lá e sofre depois, já nasce cheio de problemas mentais, com droga e tudo mais. Às vezes nasce aquela criança que a medicina hoje não consegue explicar, que está lá com problema no fígado. Como é que chama aquela doença de quem bebe muito? Cirrose, essa plateia chique demais, né? É isso mesmo, a cirrose. Aí nasce um bebê com cirrose. Aí os médicos falam assim, olha, isso aqui é um problema hereditário, né? E tudo. O pai e a mãe bebem? Não. O pai e a mãe bebem, não. Ah, então é o avô, né? Os avós bebem? Não, o avô também bebe, não. É o bisavô. Ih, o bisavô bebia. Nossa senhora, comia a garrafa de tira-gosto, tinha até lambique. É o dito cujo reencarnando lá. É ele mesmo. O bisavô reencarnando lá. Não deixa de ser hereditário, né? E é verdade. É ele que está lá reencarnando. Num monte de problema. Vai sofrer pra caramba. Então a gente tem que pensar muito sobre essa questão ali desses processos reencarnatórios. Tinha uma senhora que eu ajudei bastante, lá em Divinópolis, eu pegava ela, levava ela no centro no carro. Ela era muito pobrezinha, tadinha. Não conseguia andar ali. Quando eu descobri essa senhora, que foi me solicitada auxiliar a ela, eu cheguei na casa dela, ela tinha uma barriga, ela era magrinha, mas magrinha mesmo, uns bracinhos fininhos, mas uma barriga que parecia que estava prestes a ganhar neném. Mas nem era de 9, era de 12 meses, tão grande que estava aquele barrigão. As pernas em chagas, que os mosquitos ficavam até posando, e que saía aquela coisa orada e tudo, né? Ela tinha cirrose. Nunca havia bebido nessa reencarnação. Olha só, nunca havia bebido nessa reencarnação, tinha cirrose. Os amigos espirituais chegaram e falaram assim, olha, a nossa irmã está expurgando tudo que é ruim para fora. E graças à perseverança dela, nós vamos aqui, foi permitido que amenizasse o sofrimento dela, mas ela não vai andar e, em breve, pela misericórdia divina, ela vai desencarnar. E ela sentia dores atrozes. Eu, para pegar ela e colocar dentro do carro, eu tinha que ter lado, aquela dificuldade, está doendo. E aí, com o tratamento espiritual, aí foi secando todas aquelas feridas, a barriga dela foi diminuiu tudo, não tinha mais dores, melhorou sim nesse sentido e desencarnou. Olha só. Olha como que é a providência divina. Ela melhorou aqui, para que, no sentido espiritualmente falando, e aí desencarnou para facilitar o processo desencarnatório. Mas tudo fruto das questões das existências anteriores, nos disseram ali os amigos espirituais. Um outro ponto, meus queridos, que é de fundamental importância nós discutimos aqui hoje, e o suicídio provocado ou induzido? Olha só, o que poderá acontecer com aquelas pessoas que provocam ou induzem o outro a suicidar? Porque tem gente que é assim, né, meus queridos? Em vez de levar a pessoa, joga a pessoa mais para baixo ainda. Não é verdade? Então, essas pessoas que induzem o outro a suicidar, o que pode acontecer? E a gente vai de novo lá no Livro dos Espíritos, na questão 946, que os Espíritos respondem de uma forma muito simples. Ela fala assim, ai deles, responderão como por um assassínio. É como se praticasse um homicídio, matasse uma pessoa. Porém, é importante ressaltar que pode parecer que é atenuante para o suicídio, mas nunca será considerado de peso fundamental, porque, na verdade, o desejo de autoeliminar já existia de maneira inconsciente na mente do suicida. A responsabilidade indireta de outra pessoa poderá ser fator atenuante, mas o ato em si, não deixará de ser considerado como um suicida. Olha só, porque tem pessoas, meus queridos, que jogam o outro para baixo. Terrível. Conheço gente assim. E às vezes a pessoa está passando por situações complicadas na sua vida, está vivenciando ali doenças terríveis, uma pobreza danada, doenças complicadas. Aí chega aquela pessoa e fala assim, Deus me livre da sua vida. E eu não aguentava, não. Se fosse eu, já tinha me matado há muito tempo. Hein? Você está viver desse jeito, você está ficando, não compensa não. Hein? Olha só. Ao invés de chegar perto da pessoa, eu falo assim, não, querida, tudo isso vai passar. Vamos elevar os nossos pensamentos. Eu vou rezar para você. Vamos orar juntos. Não. Chega para a pessoa e vai jogando ela mais para baixo ainda. E aí a pessoa acaba, você sabe que ela tem razão mesmo.
Eu já estou aqui. Se a pessoa não tiver um conhecimento da doutrina espírita, mínimo que seja, que a existência da vida continua no plano espiritual, se você está com uma doença terminal, você não tem cura, você não tem dinheiro, você está tudo enrolado, você não tem salvação para você no plano físico mais. Olha só, para que eu vou continuar vivendo? Melhor me matar mesmo. Não justifica mesmo não. Mas aí vem a doutrina espírita e nos esclarece que esse não é o caminho, porque a vida continua. Então nós temos um caso interessante, que eu vou deixar de dever de casa para vocês, por causa do nosso espaço de tempo curto. O livro, já citado aqui, Céu e Inferno, lá na segunda parte, capítulo 5, tem um caso que chama-se Luiz e a Pespontadeira de Botinas. E vocês vão ver lá essa questão da indução, como é que o espírito fica depois com raiva tão grande, com ódio mortal daquela pessoa que o induziu, às vezes, ali a cometer o suicídio. E tem um outro caso interessante, nos relata a espiritualidade, que tinha uma moça muito boa, coração muito bom, mas vivia numa miséria muito grande com sua mãe que também era cega. E aí, essa moça ficava ali tentando a sobrevivência para as duas. E o sofrimento era muito grande, mas ela tinha um carinho especial com a mãe, e ajudava a mãe para cá, ajudava a mãe para lá. E 3 senhoras da sociedade chegavam para essa moça todos os dias e falavam assim: nossa, mas você é uma santa. Você, quando morrer, estará nos braços de Jesus. Maria de Nazaré estará te cobrindo com seu manto protetor, porque você é uma santa. Né? E foi colocando aquilo na cabeça dela. Ah, se você morrer hoje mesmo você está nos braços de Jesus. E a moça que passava por um sofrimento muito grande, falou assim: ah, então eu queria para Jesus mesmo. Né? E o que ela fez? Suicidou. Nos conta a espiritualidade que a maior pena dela era ela no plano espiritual vendo a mãe sofrer, cega, esmolando ali um pedaço de pão. Ela no seu egoísmo, ah, não, eu quero ir para Jesus. Né? E acabou cometendo esse ato aí insano. Olha só, meus queridos, o suplício de uma saudade. O que acontece com as pessoas, então, que se matam esperando encontrar com os entes queridos? Porque, na verdade, olha só, não só problemas de saúde, financeiro, desgosto pela vida, depressão profunda, angústia e outras mazelas da alma e do corpo podem levar ao suicídio, mas também o apego obsessivo por entes queridos, que já desencarnaram. Na sua revolta causada pela perda, por essa suposta perda, na verdade, e no desespero por não achar que vai conseguir viver com a ausência daquela pessoa e no afã de acreditar no reencontro, o suicida comete esse ato louco. Aí está um grande equívoco. E a gente vai ver aqui, lá na questão 956 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam assim para nós: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, porque não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que ele faz com a divindade de sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Muitas pessoas chegam e falam assim: eu não vou conseguir viver sem meu marido, eu não consigo viver sem meu esposo, eu não consigo viver sem meu pai, minha mãe, sem meu filho. Eu quero encontrar com ele. E acha que, se suicidando, vai reencontrar com aquele ente querido. Lê do engano, como nos ensina a espiritualidade e as obras subsidiárias também. Deles vão se afastar por longo tempo, além de um sofrimento ali, na verdade, terrível. Aí, resignação não é o caminho. Nada acontece por acaso, sabemos disso. E às vezes a gente vai vendo nos velórios aquelas pessoas debruçando em cima do caixão, ali chorando, se desesperando, pedindo perdão, pedindo um abraço, pedindo um beijo. Aquele corpo não abraça mais ninguém, meus queridos. Aquele corpo não beija mais ninguém. Já era. Você perdeu o tempo. Nós temos que dizer que amamos é agora. Nós temos que abraçar é agora. Nós temos que beijar é agora. Nós temos que nos reconciliar é agora. E não depois que ele ou nós desencarnarmos. E aí a gente vai vendo as pessoas no velório, debruçando e arrancando os cabelos. Me perdoe, me abraça. E às vezes eram pessoas que brigavam feito cão e gato durante a vida. E eram ali pessoas próximas a nós. Gente, mas que coisa. A gente achava até que a hora que um morresse, o outro ia até soltar foguete de alegria. E aquilo fica parecendo hipocrisia, mas na verdade não é, meus queridos. É uma palavrinha muito pequenininha, mas que tem um peso muito grande. É o remorso. Remorso corroendo-lhe a alma, corroendo-lhe o coração. E aqui a pessoa fica ali, naquele desespero ali. E tem aqueles casos também realmente
de que a pessoa, de hipocrisia, né? Tem um caso que me contaram, vou vender aqui do mesmo preço que eu comprei, e disse que estava lá no velório, e na hora do enterro, e a esposa, né, se debruçando sobre o caixão do marido, ai, eu não aguento viver sem ele, ai, me enterra junto com ele, eu quero ir junto com ele, e o povo está segurando a mulher aqui, segura daqui, segura ela aqui, naquele desespero, naquela bagunça, aquele tumulto que estava o velório, e aí chegou perto do buraco lá para onde ia colocar do túmulo, né, de repente ela escorregou e caiu lá dentro, lá do túmulo, socorro, me tira daqui, que é isso? Mas é que hipocrisia, né? Como que vai querer ser enterrada? Vai ser enterrada junto, como? Ninguém quer ser enterrado vivo, não. Né? Aí todo mundo viu que aquilo era uma farsa. Né? Que isso, nós temos que abraçar e beijar e aproveitar os nossos entes queridos, é agora, é enquanto estamos com ele aqui, lado a lado. Essa é a verdade, meus queridos. E aí, as pessoas, às vezes, na ânsia, se matam para encontrar um ente querido, e aí, lê do engano, não vai acontecer isso. E olha só, a ajuda fraterna. Como nós devemos ajudar uma pessoa que diz que pretende se suicidar? Para nós espíritas, meus queridos, isso é de fundamental importância, nós temos isso dentro do nosso coração. Veja bem, todos os recursos disponíveis deverão ser utilizados. A psicologia é de grande auxílio, e em alguns casos a psiquiatria poderá ser uma excelente terapia, mas é de fundamental importância o conhecimento da doutrina espírita, olha só, porque ela será sempre o antídoto perfeito contra o suicídio, fortalecendo no homem a ideia de Deus e mostrando que a vida, ela não tem fim. Olha só, meus queridos, nós temos que ajudar sempre, jamais, em tempo algum, virar as costas para quem quer que seja que nos procure auxílio. Não importa o que você esteja fazendo naquele momento. Se você não tem condições de ajudar, seja porque você não tem conhecimento ou por qualquer outro motivo, encaminhe para alguém que tenha, mas não vire as costas. Porque a espiritualidade amiga, às vezes ela faz um esforço terrível de levar aquela pessoa ali à sua presença, confiando que você vai dar continuidade para ajudar aquela pessoa. E aí a gente fala assim, estou apertado demais hoje. Né? Ou então, muito pior do que isso, a gente começa a ver que aquela pessoa que está sofrendo, mas esse sofrimento, isso não é sofrimento não. Nós não podemos, meus queridos, nós não temos o direito de mensurar a dor do outro, porque a dor é do outro. E às vezes chega um adolescente perto da gente, ou da família, e fala assim, eu terminei o meu namoro, eu não quero mais viver. Aí chegam os parentes, os amigos, falam assim, mas que frescura, hein? Que bobeira! Esse monte de homem aí, esse monte de mulher aí, vai arrumar outro namorado, vai arrumar outra namorada? Para com isso, para com essa frescuragem. Que isso? Jamais podemos agir assim, meus queridos. Aquilo para aquela pessoa é o fim do mundo. Se para você não vale nada mais, você já superou essa fase, que ótimo! Agradeça a Deus por isso. Se aquele sofrimento que aquela pessoa está passando para você já é uma coisa à toa, se já não te atinge assim, que bom que você já passou por essa fase, mas ela ainda não, merece todo o nosso carinho, merece o nosso apoio, o nosso respeito, merece o nosso ombro, e nós às vezes a pessoa precisa de conversar, e a gente ali não doa o nosso ouvido, não doa o nosso ombro, nós temos 2 ombros e 2 ouvidos, e nós somos egoístas. Outro dia, conversando com uma senhora que chegou no centro, e ela falou durante mais de 2 horas, falou, depois assim, nossa, Sérgio, você me ajudou demais, Deus te pague, saiu leve, eu não falei nada, só escutei, ela só precisava botar para fora, então bota tudo para fora, aqui. Chorou, saiu leve, resolvido o problema. Às vezes as pessoas só precisam desabafar, a pessoa precisa de um conselho, precisa de uma orientação, precisa de um ombro amigo, precisa de um abraço fraterno. Há um tempo atrás, eu estava fazendo uma palestra lá nesse centro, quando eu comecei as atividades, no Maria de Nazaré, e lá tem palestra na parte da manhã, também, 8 horas da manhã, de 8 a 8h30. E a minha agenda, né, igual a da Beth também, é uma loucura. Minha vida é uma loucura, gente, né? Ela é 24 horas por dia, é palestra, é estudo, é parte profissional, enfim, mas tudo dá certo no final. E eu terminei a palestra no Maria de Nazaré e saí correndo já, né, porque eu já estava com 1001 atividades ali, e
cheio de reuniões e tudo mais. Quando eu saio pela porta do Marizaré correndo, eu passo na frente de um jovem. Eu falo, bom dia, tudo bem? Né? Eu olhei para ele, ele só olhou para mim assim, baixou a cabeça. Eu, opa, acendeu a luzinha vermelha. Eu voltei. E aí, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Ele olhou assim, levando. Aí acendeu outra luzinha. Você não gostaria de entrar para poder conversar com alguém? Eu falei assim, talvez. Aí eu falei, opa, não, vem cá, vamos bater um papinho aqui. Eu levei ele lá para dentro do centro e fui procurar ali onde eles chamam lá de atendimento fraterno, um atendente. Lá no Jesus de Nazaré nós chamamos de acolhimento fraterno, que é a mesma coisa. Aí fui procurar um atendente lá da parte da manhã. Não tinha ninguém, a pessoa tinha faltado naquele dia. E não tinha ninguém com capacidade para conversar com a pessoa. Aí eu falei assim, bom, e agora? Aí eu falei para você, deixa eu te falar, você gostaria de conversar comigo? Eu disse, não sei, talvez. Não, vem cá. Fomos lá para a sala. Desliguei meu celular e conversamos durante 3 horas e 25 minutos, para ser bem preciso. Exatamente. Ao final da nossa conversa, ele falou para mim assim, me chamou de Sr. Sérgio Bebiano. Sr. Sérgio Bebiano, deixa eu te falar uma coisa para o senhor. Eu não sou espírita, eu não sou nada, eu não sou nada. Na verdade, eu estava passando aqui, na frente dessa casa, porque eu estava indo ali para a ponte, por lá de lá. E lá tem uma ponte bem próxima do rio. Eu ia pular ali, hoje eu ia suicidar. Mas na hora que eu passei aqui na porta, aqui, que eu olhei aqui para dentro, eu não sei o que aconteceu comigo, não. Eu saí do ar. Olha o que a espiritualidade faz, gente. Eu dei um branco na minha cabeça, eu fiquei parado aqui olhando aqui para dentro. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu nem sou espírito, não sou nada. Mas depois dessa conversa que eu tive com o senhor aqui, eu já resolvi o que eu vou fazer da vida. Não vou suicidar mais não. Eu já sei o que eu tenho que fazer para resolver meus problemas. E hoje eu encontro ele, sabe aonde? Como voluntário na casa. Ele é um trabalhador. Essa é a verdade, viu, meus queridos? Na verdade... Obrigado, meus queridos. Eu fico muito emocionado com essa história, porque eu fiquei pensando depois comigo, né? E se eu tivesse ido embora, com os meus diversos afazeres, com tantas coisas que eu tinha que fazer, e eu falava para ele assim, olha, amanhã você volta, porque no outro dia também tinha palestra. Volte amanhã e vai ter um atendente aqui para conversar com você. Só se fosse conversar com ele na reunião mediúnica, né? Porque ele ia suicidar. Essa é a verdade. E aí, meus queridos, se você não tem, volto a dizer, se você não tem condições de ajudar, não desampare, encaminhe para alguém que tenha condições de ajudar. Porque a espiritualidade aposta na gente. É isso que nós temos que fazer. Jamais virar as costas para quem quer que seja ali, que estiver nos solicitando ali o auxílio. E como eu disse, nunca, em tempo algum, mensurar a dor do outro. Porque essa dor não é sua. Essa dor é dele ou dela. É isso que tem que ser. Olha só, meus queridos. Tem uma passagem que eu gosto muito, de Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português, e ele suicidou com 2 tiros no peito em Portugal, e tem uma praça lá em Portugal que leva o nome dele. E Antero de Quental, depois de muito tempo no plano espiritual, um sofrimento muito profundo, quando teve condições de se manifestar, e ele deu uma mensagem que está lá no livro Do País da Luz e Martírio de um Suicida. E ele deu a seguinte mensagem: os maiores martírios da terra são doces consolações em comparação com os mais suaves sofrimentos de um suicida. Olha como isso é profundo, meus queridos. Eu não tenho aqui palavras para dizer para vocês o que é sinônimo de um sofrimento de um suicida. Não existe nos nossos dicionários da língua terrena uma palavra que fala, isso é sofrimento de um suicida. E por que não? Porque os maiores martírios da terra são doces consolações em comparação com os mais suaves sofrimentos de um suicida. Imagina a pior coisa do mundo na sua vida. Imagina que agora a pior desgraça desse mundo inteiro que pode acontecer com você neste momento. É uma doce consolação. Se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida, então eu não sei o que é um sofrimento de um suicida. Eu sei dizer para vocês que é terrível, que é muito grande. Eu sei também, meus queridos, que todos nós, como falamos aqui,
Nós temos os nossos problemas e as nossas dificuldades, mas como eu disse, são os desafios que nós temos aqui que superar. Mas eu quero dizer para vocês também, meus queridos, que nós temos aqui muitas pessoas que têm problemas muito maiores do que a gente, que estão passando por provas e expiações muito, mas muito difíceis. Eu quero passar aqui alguns slides, já para finalizando a nossa apresentação, para que nós pudéssemos aqui abrir hoje, não só as nossas mentes, mas principalmente os nossos corações. São imagens fortes, imagens muito fortes aqui, mas será que nós realmente estamos sofrendo? Porque eu quero pedir a vocês, meus queridos, que analisem a nossa vida, e vamos olhar à nossa volta, para os lados e para trás, e a gente vai ver que tem pessoas que estão passando por provas e expiações, milhões de vezes piores do que as nossas. Essa é que é a verdade. Olha só. Se acha que é infeliz? Olhe para eles. Se acha que seu salário é baixo? Que tal dela? Se acha que não tem muitos amigos? Que tal dele? Quando pensar em desistir, pense nesse homem. Se acha que sofre na vida, sofre tanto quanto ele? Se reclama sobre o seu sistema de transporte, que tal o deles? Se a sua sociedade é injusta consigo, que tal a dela? Estudar te chateia? A eles, com certeza não. Você odeia comer verduras? Eles morrem é de fome. O carinho dos teus pais te cansa? Eles não têm nenhum. Você está enjoado dos mesmos jogos? Eles não têm nenhuma opção.
Alguém te deu um Adidas em vez de um Nike? Ele só tem uma única marca. Você não está agradecido por uma cama para dormir? Eles gostariam de nunca mais acordar. E agora, meus queridos, eu pergunto para vocês: será que nós, depois disso tudo aqui, temos o que reclamar da nossa vida? Eu vou responder para vocês. Nós somos indignos de reclamar da nossa vida. Nós devemos agradecer todos os dias, todo santo dia, pelas bênçãos de Deus. Eu quero crer e peço a Deus, e espero que cada um que aqui se encontra neste momento, ao sair daqui, esteja retornando para o seu lar. Pode até não ser uma casa própria, mas espero que esteja dentro de um lar, pelo menos que lhe acolhe, que lhe tampe do frio e das chuvas. Vai ter lá um chuveirinho para você tomar um banho, um pijaminha, terá lá o seu jantar. Talvez não o manjar dos deuses da antiga Grécia, mas teremos lá o nosso arrozinho com feijão, o nosso macarrãozinho, uma caminha quente, uma família. Talvez não aquela família fantástica, maravilhosa que nós gostaríamos, mas temos uma família. E eu digo para vocês, meus queridos, tem pessoas que não têm o mínimo sequer para sobreviver, e estão vivendo. Vinha eu para esta casa hoje. Eu tenho o costume já de longa data, de muitos anos, de ter dentro do meu carro vários kits que eu chamo de kit sobrevivência para andarilho. Minha esposa prepara com muito carinho. Então no meu carro fica lotado de coisas no porta-mala e nos bancos de trás. São sacolas com roupas, leite em pó, lanche, papel higiênico, sabonete, shampoo, que eu fico muito em hotel, então pego aqueles shampoos, aquelas umidades, coloco lá. E aí coloco aquele monte de coisa, pasta dental, escova de dentes e por aí afora, né? Aí tem cobertor, sapatos, enfim. E eu vinha hoje, e quando eu paro na rodovia incrível, eu estava dando uma carona para uma senhora, que estava vindo também para cá, e ela vinha pedindo carona, parei, dei carona para ela, e no meio do caminho aparecem esses dois andarilhos, com o carrinho. E eu parei, quando eu paro o carrinho, ali, o meu carro, né, perto deles assim, e chamei eles, e quando ele chegou assim, e falou assim: meu amigo Sérgio Bebiano. Eu quase morri de susto. Como assim? Né? E aí, eu fiquei assim: você não é o contador? Lá de Divinópolis? Eu falei: você trocou de carro? Disse, gente, como assim? Você não está lembrado de mim, não? Ô, meu irmão, você me perdoa, né? Mas tem tanta gente, né? Você me ajudou uma vez, você lembra? Tem 10 anos. O cara tem 10 anos, está na estrada. Você me encontrou em tal lugar assim. Você me deu roupa, você me deu leite em pó, você me deu isso, me deu aquilo. Né? Eu disse: pois é, eu estou com um lanchinho aqui de novo, você aceitaria? Né? Mas ele estava numa alegria. Eu disse: você vai roubar para mim? Vou. Eu estou numa fome. Porque eu parei ali atrás, ninguém quis me dar nada de comer. No posto. E aí, ele com o carrinho dele lá, um cachorrinho. Sempre tem um cachorrinho, né? E aí, eu ando com ração dentro do carro também, para cachorro dentro do carro, porque eu sei que sempre tem um cachorrinho. E aí, arrumei para aquelas coisinhas que ele precisava, tudo. E eu perguntei para ele, né? Como é que você está de calçado aí? Só estou com um chinelo aqui.
Mas era um chinelo, meus queridos. Não era um par de chinelo, era um chinelo. Eu disse, mas cadê o outro? Ah, o outro estragou, não tem conserto. Eu vou andando com uma hora que cansa o pé, eu vou trocando. Né? Eu disse, você gostaria de ganhar um tênis? Um tênis? Você vai me dar um tênis também? Né? Ele ficou todo feliz. Aí eu ando com um monte de tênis, são tênis novos, que são apreendidos pela polícia, e aí são levados ao centro para distribuição para as pessoas carentes. E aí eu ando lá e aí, com os tênis lá. E peguei o número dele e falei com ele assim, mas deixa eu te falar, esse tênis aqui tem um problema, você não vai gostar não. Não, eu vou gostar sim. Não, você não vai gostar desse aqui não. Esse aqui tem problema. Não tem problema, se ficar grande vai dar um jeito, se ficar pequeno vai dar um jeito também, não tem problema não. Não, mas esse aqui tem problema. Qual que é o problema? É porque ele é novo. Assim, novo? Você me deu isso tudo e vai me dar um tênis novo? E começou a chorar. Mas eu nunca ganhei nada novo na minha vida. Olha só. E aí eu dei o tênis para ele, ele tem meia também, aí dei a meia para ele também, né? E arrumei ali para ele, e falei assim, como é que você está de dinheiro aí, meu amigo? Eu estou duro, mas não é possível. Brinquei com ele, eu ia te pedir um dinheirinho emprestado. Disse, não, eu tenho 25 centavos aqui que eu achei na estrada ali, ó. Pode ficar para você. E ele me deu os 25 centavos. Olha só. Disse, não, estou brincando com você. Você aceitar aí um dinheirinho para você poder comprar um remédio, ir para frente, alguma comida, alguma coisa? Disse, mas você já me deu isso tudo e ainda vai me dar dinheiro também? E ele falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? Assim, claro. Você é político? Eu disse, não, eu não sou político, não. Assim, o que você é? Eu sou um cristão. Mas por que você está me ajudando? Aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar outra coisa. Eu vou te fazer outra pergunta. Se você estivesse no meu lugar, nesse carrão aqui, todo tranquilo, confortável, e eu estivesse no seu lugar, você ia parar para me ajudar? Claro que eu ia. Eu disse, então, eu só estou fazendo o que você iria fazer para mim também. E aí eu arrumei aquilo para ele lá, foi andando, e aí pelo retrovisor eu vejo tirando o chapeuzinho e agradecendo. Mas numa alegria ali, numa felicidade que ele estava. E às vezes, meus queridos, nós passamos por situações tão ali pequenas na nossa vida que a gente acha que é o fim do mundo. E reclamamos da vida, e a vida está muito difícil, o emprego está muito difícil, e essa contaiada danada. Você viu o preço da gasolina, você tem um carro. Você viu o preço aqui, né, do IPTU, você tem uma casa. O João não paga IPVA, ele não paga IPTU, ele mora debaixo da ponte do viaduto. Eu não estou dizendo que nós não devemos reclamar da situação do Brasil, tem que melhorar mesmo, mas que possamos agradecer também pelas bênçãos. É fato, meus queridos, que todos nós às vezes passamos sim por situações complicadas, mas jamais estamos desamparados, jamais. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui um slide aqui de uma passagem de um livro muito bacana, que eu gosto muito, que é o nosso querido Rubens Costa Romanelli, divinopolitano, que foi para Belo Horizonte, e ele escreveu vários livros, e o seu primeiro livro, O Primado de um Espírito, e na sua primeira lição desse livro, a lição intitulada Quando? E essa lição, ele nos ensina assim, filho meu, quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadirá a alma, e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me, eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. E quando te julgares incompreendidos do que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim, eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. E quando se extinguir o ânimo para roçares as vicissitudes da vida, e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu sou a força, capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te as adversidades do mundo. E quando inclementes te açoitar os vendavais da sorte, e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim, eu sou o refúgio, em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. E quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me, eu sou a paciência, que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. E quando te debateres nos paroxismos da dor,
e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. E quando o mundo te iludir com suas promessas falazes, e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim, eu sou sinceridade, que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à nobreza de teus ideais. E quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração, e tudo te causar aborrecimento, clama por mim, eu sou alegria, que te insufla o alento novo e te faz conhecer os encantos de teu mundo interior. E quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim, eu sou a esperança, que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. E quando a impiedade recusar-se a relevar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me, eu sou o perdão, que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. E quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim, eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. E quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera, e te desiludires do sentimento de teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem eu sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma filha de minha alma, que eu te conduzirei nas sequências de esses deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Olha, meus queridos, que nós possamos refletir sobre o estudo desta noite. É fato que às vezes passamos por situações tão difíceis na nossa vida e achamos que chegamos ao fim do poço. Pior, parece que chegamos numa barragem, numa barreira, numa montanha, e então a gente coloca um véu nos nossos olhos. E essa montanha é como se fosse esse véu nos nossos olhos. E esquecemos que se nós subirmos ao cume da montanha, nós vamos ver do outro lado uma linda planície. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui como sugestão, que possamos tirar o véu da nossa frente, tirar o véu dos nossos olhos, que possamos pegar esse véu e que possamos jogar para longe, que possamos pegar esse véu e tirar dos nossos olhos, tirar da nossa venda e fazer assim com ele, desaparecer para sempre. Mas não basta tirar dos nossos olhos e colocar no nosso coração, porque às vezes estamos bem por fora, mas estamos chorando por dentro. Então nós temos que tirar também para fora, abrir a nossa boca e falar assim: tira esse véu do meu coração, joga para longe daqui, joga bem longe, pedir a Deus, nosso Pai, assim: Deus, tira esse véu do meu coração, abrir bem a boca assim, ó, tira agora, assim, ó, e jogar para bem longe. Muita paz a todos, meus queridos.